Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e na aula de hoje nós vamos falar sobre reações de combustão, tema ultra cobrado no Enem e nos demais vestibulares, ok? Não vá fazer no vestibular, não vá fazer um concurso ou Enem se você não souber dentro da termoquímica o que é uma reação de combustão, porque você vai se deparar com esse tema lá. Fique comigo até o final desse vídeo, você não vai se arrepender e você vai ficar bom em reação de combustão. Vamos lá? Primeiro, vamos falar sobre o que é uma reação de combustão. Pessoal, reação de combustão, de uma forma simplificada, é quando o combustível reage com o comburente, na maioria dos casos o oxigênio, produzindo CO2 e H2O, produzindo CO e H2O, produzindo C e H2O, e em alguns casos pode produzir só H2O, que é o caso da combustão do gás hidrogênio. Então a combustão ela necessita de um combustível e um comburente. Ocorrem reações de combustão dentro do nosso organismo. Ora, qual é o nosso combustível? São os nossos alimentos, as proteínas, os carboidratos, os lipídios que nós ingerimos, eles reagem com o oxigênio existente no nosso organismo, proveniente da respiração, e eles liberam energia para que a gente possa simplesmente viver. Então o tempo todo estão acontecendo reações de combustão no nosso organismo. Tá legal? É importante que você entenda, ok, isso aqui é bastante cobrado, tá? Quando a sua reação de combustão produz CO2 e H2O, significa que a combustão é do tipo completa. Agora, se ela produzir CO e C com H2O, quer dizer que a combustão é incompleta. Geralmente, combustão completa é aquela que tem a chama azulzinha. Nossa, professor, tem chama dentro de mim? Cuidado, tá, gente? Reações de combustão, elas geram energia, são exotérmicas, geram calor. Não quer dizer que vai ter fogo, ok? Eu tô dando um exemplo aqui pra vocês, porque quando a reação é de combustão e ela gera a chama azul é da combustão completa e a chama amarelinha é da combustão incompleta. E o que isso significa? Combustão completa, eu tenho excesso de oxigênio, bastante oxigênio para poder reagir ali com o combustível. Combustão incompleta, a ausência de oxigênio, tá faltando oxigênio para essa reação se completar, ok? Então, combustão completa, CO2 e H2O. Combustão incompleta, você vai ter monóxido de carbono ou só o carbono ali, beleza? Pessoal, as reações de combustão são aquelas sempre, sem exceção, que liberam calor e, portanto, são exotérmicas. Não existe combustão endotérmica. Cuidado com isso. Toda e qualquer combustão é exotérmica, fechou? Conseguiu entender isso? Então a gente pode dar continuidade. Entalpia ou calor de combustão. O que é entalpia ou calor de combustão? É o calor liberado quando 1 mol de um combustível qualquer entra em combustão, ou seja, quando ele reage com o oxigênio. Então notem, aqui no primeiro caso, eu tenho o octano, principal componente da gasolina, ok? Ele está reagindo, produzindo CO2 e H2O, combustão completa, beleza? Olha lá, ó, aqui eu tenho o ΔH, ele sempre vai ser negativo nas reações de combustão, já que elas são o quê? Exotérmicas, fechou? Tranquilo, né? Agora, aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo, olha lá, ó, eu tenho o etanol, beleza? O etanol aqui, ó, também combustão completa, fechou? E o ΔH negativo. Então, ó, combustão da gasolina, combustão do etanol, ambas completas. Geralmente, o ΔH de combustão, ele é de uma combustão completa. Eu, particularmente, não me lembro de ter visto algum ΔH de combustão incompleta, beleza? Fechou? Então, falou em ΔH de combustão, já pode esperar o CO2 e o H2O na reação química ali. Tá bom? Prof, como é que eu trabalho com o ΔH de combustão? As grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Quanto maior a quantidade de combustível, maior a energia liberada. E não só o combustível, mas também de todos os participantes ali. O que eu posso utilizar? Regrinha de 3. Eu recomendo sempre o fator de conversão. Acostumem-se com esse método, porque você ganha muito tempo quando você vai fazer uma prova utilizando o fator de conversão. Regrinha de 3, você vai montar 1, 2, 3, 4, 5 regrinhas de 3. Fator de conversão é uma sequência só, resolver o problema direto e ele garante a resposta. Se errar, é porque fez continha errada, mas ele vai garantir as unidades para você. Por exemplo, aqui, olha só, nesse problema, pausa o vídeo, leia com atenção e aproveita o pause para fazer o quê? Aquela inscrição e dar aquele like no vídeo. Ajude o prof a expandir o Química para Vestibular. Todo dia tem vídeo novo para você. Vamos lá? Então, pessoal, ó, pausou, leu. Vocês viram que tem várias informações, tem muitas unidades aqui. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente chegue na energia necessária, ok? Para um veículo percorrer 300 km, utilizando o octano. Ele já me deu a reação de combustão, ele me deu aqui o ΔH
H de combustão, beleza? Então a gente vai trabalhar com isso. Então o que eu tô querendo? Eu tô querendo energia para rodar 300 quilômetros. Então, vamos lá. Ele tá falando do octano em tudo, né? Ó, tem a massa molar, tem, olha lá, ó, 15 quilômetros percorridos, quando ele consome 1 litro de gasolina, a densidade aqui, ó, da gasolina, beleza? E considerando que a gasolina só tem o octano na composição, porque a gasolina, na verdade, é uma mistura, né, de hidrocarbonetos, mas o principal é o octano, tá legal? Então, vamos lá. Como eu quero energia, a relação que eu vou fazer é de 5.400 kJ para 1 mol do octano. Ô, prof, e o sinal de negativo? Cuidado, hein? Sinal negativo não entra nas proporções, galera. É só o ΔH que pode ser negativo. Agora, o que eu sei sobre mol do octano? Eu tenho a massa molar, ó, 114 gramas é 1 mol. Aí você inverte. 1 mol do octano vale 114 gramas. O que eu tenho sobre gramas do octano? Acho que eu falei etanol, nem lembro. Sobre gramas do octano, eu tenho a densidade, ó, 0,7 gramas corresponde a 1 ml. Concordam comigo? Ó, sempre unidade embaixo, unidade em cima. O que eu tenho sobre o ml? Sobre o ml eu não tenho nada, mas eu tenho o litro, né? Que é ali o múltiplo do ml, tá bom? Então, ó, 1 litro corresponde a 15 quilômetros. Ele falou que a cada 1 litro esse carro gasta 15 quilômetros. E eu quero chegar em 300 quilômetros, então só multiplicar por 300 quilômetros. Aí eu posso cancelar quilômetro, não pode cancelar litro com ml, mas o litro ele vale 10 ao cubo ml, concordam comigo? Aí eu cancelo ml com ml, eu cancelo agora grama com grama, eu cancelo mol com mol e sobra bonitinho o quilojoule. Esse método é lindo, gente. Gente, vale muito a pena você aprender a usar o fator de conversão, beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre reações de combustão. Não se esqueça, para ficar bom nisso, tem que fazer muitos exercícios, tá bom? Descrição do vídeo, links das minhas redes sociais, link do grupo de estudos do Prof. Ficou com dúvida? Tira uma foto do exercício, posta lá, nós vamos te ajudar, beleza? Beijos, abraços, bons estudos e até a próxima!